As crianças têm uma curiosidade natural, quer dizer, elas têm, não é, um interesse pelo ambiente onde elas vivem. O mundo que a gente vive, ele é constituído de conceitos científicos, de ideias científicas e tecnológicas, e que a gente está em contato com elas de maneira muito intensa. É tornar acessível à criança essa forma de pensamento, que ela possa procurar as explicações ocultas, né, dos fatos e fenômenos, seria um objetivo específico e intrínseco da ciência. Olha lá, as criaturas lá no fundo. Olha lá, gente, vamos lá. Ai, desculpa. Vem! Ai. Estas imagens foram gravadas por alunos do primeiro ano de ensino fundamental da EMF Jardim da Conquista, em São Paulo. Elas estão no pátio da escola, em plena aula de ciências. Eu vi pernilongo por ali. Há 3 anos, os professores daqui participam de um projeto de investigação científica coordenado por um grupo da Faculdade de Educação da USP. A iniciativa partiu do diretor da escola, que queria transformar as aulas tradicionais de ciências. Nós trouxemos esse método, essa nova forma de ensinar ciências. Fugir do aquele tradicional, livro, lousa, apenas conversar com os alunos e ensinar, mas sim partir da experimentação, partir de uma investigação, levantar hipóteses com os alunos, comprovar essas hipóteses e a partir daí o ensino de ciências flui de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila na questão ensino-aprendizagem. O professor trabalha melhor, o aluno aprende mais. Nosso desafio é se as plantas precisam de luz ou não. Lembram disso? Tá. Depois que nós fizemos isso, qual foi o outro passo? Nós plantamos o? Feijão. Feijão, muito bem. Então, grupo 6, vem buscar seu feijão. Quem é o grupo 6? Busca o seu feijão. Coloca na mesa que nós vamos analisar o que aconteceu com ele. O resultado é maravilhoso, né? As crianças participam muito, elas querem colocar as hipóteses delas, dar opinião, falar, todos querem falar. Então a professora tem que ter um objetivo, né? Traçar um objetivo, ter uma dinâmica para que ela ouça todos. E no final elas acabam gostando muito. No início ficam muito resistentes. Não sei se eu vou conseguir. Mas depois que acontece, que elas percebem o envolvimento da criança, aí as coisas vão melhorando. Começou a crescer e o que aconteceu com ele? Quebrou. Murchou. O que você acha que faltou aqui? Água. Água e luz. E aqui? Voltou? O que aconteceu aqui? Ele cresceu. Mas não está faltando nada? Aqui, olha como ele está murchinho. O que faltou? Água. E terra? Ensinar ciência não é só ensinar conteúdo. Ensinar ciência é também ensinar a pensar sobre, a resolver problemas que estão colocados no nosso dia a dia. E essa habilidade de resolver problema, ela pode estar relacionada a questões das ciências, mas também a outras questões do nosso dia a dia. Habilidades investigativas a gente usa em diferentes situações. O que a gente faz na escola é trabalhar habilidades científicas voltadas para as ciências. Olha, o grupo número 4. O que aconteceu aqui? Acho que tinha que ficar mais tempo. Tinha que ficar mais tempo aonde? No sol. No sol, o que mais? Na água, colocar na água. Colocar mais água. Mas e agora que não deu certo? O que a gente pode fazer? A gente vai ter que plantar de novo. Nós vamos plantar de novo, ok. Usar experiências práticas no ensino de ciências faz parte de um projeto criado há mais de 10 anos na Faculdade de Educação da USP. A proposta é ajudar as escolas a desenvolver sequências de ensino investigativas. E nesta nova maneira de trabalhar, o olhar do professor precisa mudar. A gente tem que trabalhar com o que é a realidade da escola pública. Se a escola pública tem
30, 35 alunos para a sala, a gente não está contente com isso, a gente tem que lutar para melhorar. Mas, enquanto essa mudança não vem, a gente não pode cruzar os braços. Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem. Se tem muito aluno, a gente vai ter que se virar para trabalhar com todos esses alunos. É uma pena? É, mas a gente não pode prejudicar a formação desses alunos. E aí, vocês já estão direcionando a nossa discussão para um outro ponto que é central aqui, que é o papel do professor. Mas é que gera ansiedade, né? Mas é lógico. Quando, hoje, né, eu já passei, já superei essa fase. Mas um tempo atrás, se eu visse que a minha experiência não tivesse dado certo, eu já estaria descabelada, estaria chorando. E nessa caminhada eu percebi que você aprende mais com os erros, né? Você começa a rever, você reflete mais do que quando tudo dá certo, é tudo mais fácil. Não que isso não gere ainda uma ansiedade, uma angústia, né? Como houve o caso, né, da Leonor, no ano passado, ela tentou fazer a do vapor, que não dava certo de maneira nenhuma. Então, há uns anos atrás, acho que muitas de nós já superamos isso. Porque a gente foi colocado, a sociedade cobra isso, um plano ideal, uma aula redondinha. Eu diria que as dificuldades que um pedagogo, uma pedagoga tem em aplicar um tema de ciências em sala de aula é a mesma dificuldade que um físico, um químico, um biólogo também tem. O físico, o químico e o biólogo podem dominar muito bem o conteúdo específico. E espera-se também que eles dominem essas questões mais pedagógicas. Mas isso também não é garantido. Então, em sala de aula, a gente tem que trabalhar nessas duas esferas. Não só o conteúdo, mas também a metodologia. Uma vez que o professor está ciente dessas duas esferas, desses dois vieses, e de que ele precisa estar preparado para atender demandas das duas, ele vai sim dar uma boa aula. Imprevistos vão acontecer em sala de aula, vai ter um momento que ele não vai saber dar resposta para o aluno, não vai saber encaminhar a discussão. Isso é natural, ele já não sabe tudo. Mas ele pode voltar, pode e deve voltar a essa discussão em um outro momento e pesquisar junto com seus alunos. Apesar de todas as dificuldades, o apoio que a EMF Jardim da Conquista buscou fora da escola, através da parceria com a USP, está ajudando a modificar as práticas das professoras. A senhora sempre deu aula assim, ouvindo a criança? Não. As aulas eram metódicas, né? Você fala e a criança ouve. Esse trabalho é novo, é diferenciado, é imprescindível esse trabalho de experimentação, ajuda na construção do conhecimento. A criança, ela vive no concreto, ela aprende aquilo que ela faz no concreto. Nessa área de ciências, é muito importante ela poder presenciar isso. E como você pôde perceber na nossa experiência, não deu certo. E isso é legal, que nós vamos ter que rever algumas coisas. Eles levantaram hipótese, fizeram perguntas, questionamentos, que isso nos leva a refletir e a retomar o trabalho. Isso é interessante. As mudanças na forma de ensinar ciências seguiram acontecimentos históricos. Quem nos explicou melhor esta evolução foi a professora Miriam Krasilchik, uma das mais importantes pesquisadoras desta área. O ensino de ciências variou bastante, né? Em função das mudanças que ocorrem na sociedade e, portanto, nas escolas. Quer dizer, na década de 50, nós vivíamos no Brasil e no mundo inteiro um pós-guerra, não é? E marcado pela Guerra Fria. Se isso no resto do mundo, não é? Se pautava por um conjunto de necessidades, aqui no Brasil nós estávamos vivendo a necessidade de industrialização. À medida que a ciência era vista como a grande panaceia universal, né? E à medida que a situação foi mudando, que problemas sociais foram surgindo, problemas de meio ambiente foram surgindo, foi havendo uma série de mudanças no mundo inteiro, com reflexo aqui no Brasil e seguramente com independência, né? Então, a partir dessa fase elitista, começou a se pensar no ensino de ciências para o trabalhador. Mas isso também não foi satisfatório quando a lei mudou e o mundo continuou mudando, né? Cada vez mais se viu que a formação de ciências era uma obrigatoriedade para a formação do cidadão. Professora, um dos projetos do FUNBEC são esses kits dos cientistas, desenvolvidos principalmente para a experimentação das crianças. Mas eu queria que a senhora contasse um pouco sobre esse projeto.
É bom, foi um projeto, eu acho, fundamental. Ele continua tendo um reflexo, até grupos tentando replicar, refazer, voltar a preparar material desse tipo. Foram 2 anos, de 15 em 15 dias, a cada semana, a cada quinzena, saía um kit, e esse kit era composto de 2 partes, basicamente, né? Uma era uma biografia de um cientista, isso tinha um papel importante na época, como teria hoje, para ressaltar o papel da ciência, né, na sociedade, o papel na formação das pessoas, na influência da ciência e da tecnologia na mudança social, e permitir que as crianças fizessem experimentos. A ideia era de que esses kits eram vendidos nas bancas de jornais, né, de que as crianças levassem aos professores as questões e influenciassem bastante as escolas, né? Não é só através do experimento que a pessoa aprende, né? Ela aprende através de outros tipos de contactos também. Mas talvez aí você tenha a revelação da descoberta, né? Que é um aprendizado mais intenso. Ela sente intimamente que ela foi fundo, né? Ela penetrou num universo que não estava visível num primeiro momento. O professor Ivan Amorosino do Amaral é também um estudioso sobre o ensino de ciências no Brasil. Conteúdo que, a partir da década de 60, teve uma ampliação no currículo escolar. O laboratório, né, foi um outro mito que foi criado simultaneamente ao movimento de renovação do ensino de ciências das décadas de 60 e 70. A visão tecnicista, a visão de ensino de ciências exclusivamente pela experimentação, né, e a necessidade de você ter um ambiente exclusivo, direcionado para a possibilidade de realizar os experimentos, né, inclusive com os equipamentos adequados, etc. Não se demorou muito a perceber, mesmo em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que isso estava tornando uma coisa muito elitista e que, se fosse por aí, não se conseguiria disseminar essa visão. Então começou-se todo um movimento de materiais improvisados, né? Então você conseguia fazer coisas muito similares ou satisfatórias do ponto de vista pedagógico, com materiais baratos e infinitamente mais baratos do que aqueles produzidos mesmo por vias industriais. Então, isso já transformou os antigos laboratórios num ambiente diferente, onde coisas cotidianas, triviais, começaram a ser levadas. Então, as crianças queriam estudar flutuação, o professor pedia para trazer balde, não necessariamente um equipamento especializado. As crianças trazendo diferentes coisas, bolinhas de gude, feijão, ervilha, alfinete, grampo, tudo que as crianças pudessem trazer para fazer, ver o que flutuava, o que não flutuava, se tinha alguma coisa a ver com o tamanho, com o peso, com a cor. De repente você, com um balde de água, né, e água, evidentemente, e várias dessas coisas que as crianças eram solicitadas a trazer, você tinha aulas belíssimas, motivadoras, tem, né? E então, de repente, se percebeu que não precisava de todos aqueles equipamentos sofisticados do início do movimento de renovação. E durante muito tempo se esqueceu o potencial maravilhoso no chamado estudo do meio, onde você tem de tudo, né? O estudo do meio é de todo o meio. Da própria sala de aula é um meio. A própria sala de aula você pode fazer uma quantidade enorme de estudos, medidas, debates, etc., sem sair da sala de aula. A escola, então, quantidade de situações que você pode viver dentro da escola, dentro do prédio, fora do prédio, os arredores da escola, a casa do estudante, levado a fazer certas observações e trazer certas informações para serem debatidas na sala de aula, as excursões em ambientes abertos, né, as visitas a museus, né, e outros lugares mais organizados, o mundo como um grande laboratório. Achamos 2 bichos. Nossa, achei um gigantesco!